àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos, portanto, em Atos, capítulo 16, leremos do 11 ao 18. Nós apenas consideraremos este trecho. Eu quero nesta noite falar sobre a abundante frutificação do Evangelho de Cristo. Esse é o título da nossa mensagem, a abundante frutificação do Evangelho de Cristo. Na verdade, nós vimos essa frutificação em todos os capítulos seguintes, até mesmo o capítulo 19, na verdade, em todo o livro de Atos. Mas eu quero destacar especialmente essa frutificação aqui nesse trecho. Atos 16, de 11 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém. Já oramos pela mensagem. Meus irmãos, é muito interessante a forma como o apóstolo Paulo mostra a suficiência do Evangelho de Cristo para o crescimento e de uma igreja saudável e de um crente saudável. Eu gosto muito da passagem que está em Colossenses, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo bendiz a Deus pelo impacto do Evangelho entre os colossenses, apontando os sinais desse impacto numa manifestação de fé genuína, de fé salvadora em Jesus Cristo, de amor para com Deus e para com todo o seu povo, e de uma bendita esperança que era expressada numa vida vibrante para o Senhor. Ele diz em Colossenses 1, 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Essa fé, essa esperança e esse amor foram produzidos pela palavra da verdade do Evangelho. E Paulo enfatiza que o Evangelho é a verdade, contrastando-o com as heresias que os colossenses enfrentavam por um grupo que negava a suficiência de Cristo para a salvação. E o que chama a nossa atenção e que eu quero trazer nessa introdução aqui para a nossa mensagem, é que Paulo personifica o Evangelho para destacar o seu poder. Ele fala que esse Evangelho, no verso 6, chegou até vós
como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo destaca primeiro que o evangelho é a palavra da verdade, e que ao ouvir essa verdade, ela tem um poder inerente de transformar aquele que ouve e levá-lo à fé salvadora. Paulo faz do evangelho o sujeito do chegar, do produzir fruto e do crescer. Porque o evangelho tem o poder inerente. Quando ele é pregado de maneira fiel, ele vai produzir conversões. Não segundo a expectativa daquele que prega, não segundo a expectativa de qualquer confiança em qualquer método, mas pelo poder de Cristo que atua no Evangelho, pelo poder do Espírito que atua no Evangelho. Então, o ponto que eu quero destacar nessa introdução é que a palavra de Deus nos mostra que o Evangelho, ele está sempre crescendo e frutificando no mundo. E esse texto de Atos, ele vai nos ilustrar exatamente a abundante frutificação do Evangelho de Cristo pela diversidade dos grupos e regiões que ele vai atingir. E é isto que nos chama a atenção na conversão dos primeiros europeus do Evangelho. A conversão ao Evangelho dos primeiros europeus. O texto que nós lemos, irmãos, como aqueles que estão acompanhando sabem, ele narra aqui a continuação da segunda viagem missionária de Paulo, que começou aí no capítulo 14, ou melhor, no capítulo 15, no verso 36, quando da separação de Paulo e Barnabé. Devemos lembrar que o alvo inicial de Paulo não era abrir novos campos, não era plantar igreja em lugares ainda não alcançados, mas era consolidar as igrejas já existentes, e isso ele fez até um certo ponto. E esse texto que nós lemos, ele narra a continuação dessa viagem, porém destacando o movimento do Evangelho e a expansão da Igreja de Cristo para a Europa. Até aqui o Evangelho havia se espalhado pela Palestina, Judéia, Samaria, chegou à Síria, produzindo uma igreja forte, pujante, missionária, lá conforme Atos capítulo 11, e depois avançando para dentro da Ásia, particularmente a região da Galácia, da Bitínia, a região chamada Frígio-Gálata, a região da Frígia, também espalhando-se para Chipre, mas ainda concentrado entre Palestina e Ásia, e já havia descido na pessoa do etíope convertido através da pregação de Filipe, conforme Atos capítulo 8, para a África. Mas o Evangelho ainda tinha muito para avançar. E como nós vimos no parágrafo anterior, Lucas havia mostrado, do verso 6 até o verso 10, como o Espírito de Cristo vinha guiando Paulo ao impedir que ele seguisse para as regiões que seriam do centro-oeste e noroeste da Ásia, na região frígio-gálata. Observe aí no verso 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Não sabemos de que maneira o Espírito de Deus, o Espírito Santo, proibiu Paulo, falou a Paulo, não sabemos como ele chegou a essa conclusão. Pode ter sido por meio de uma circunstância contrária, de um obstáculo ou de uma barreira mesmo, de algum impedimento geográfico, ou de alguma intempérie, ou pode ter sido por meio do próprio impulso no coração, mas talvez não foi por um ato sobrenatural, porque logo em seguida entrou de Paulo, menciona uma visão, aqui sim o Senhor, de maneira sobrenatural, dá a Paulo uma visão, de modo que o ponto é que Lucas quer destacar
a obra do Espírito Santo no avanço do Evangelho. Lembremos-nos que Lucas, dos evangelistas, é o teólogo do Espírito Santo. Ele enfatiza o poder do Espírito Santo, a presença, a pessoa do Espírito Santo. Mas o ponto é que o Espírito do Senhor, que é também chamado Espírito de Jesus, porque ele procede do Pai e do Filho, ele vinha guiando Paulo, impedindo que ele avançasse para o centro-oeste e noroeste da Ásia. E aportando em Troade, ali ainda no noroeste da Ásia, ele recebe então uma visão quando ele entende que o Senhor quer que ele mude de rota e que ele comece a plantar igrejas onde Cristo ainda não fora anunciado. Um varão macedônio, Macedônia era uma região da Europa, lhe rogava, aqui está o pretérito imperfeito, indicando que era alguém que no sonho de Paulo, na visão de Paulo, insistentemente suplicou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi então, meus irmãos, que a equipe missionária à qual Lucas agora se junta, entendeu que o Senhor da Seara queria fazer frutificar o seu evangelho em uma nova região, a Europa. O verso 10 fica implícito que Lucas passa a fazer parte da equipe missionária. Lembremos-nos que Lucas é o autor do livro de Atos. E por que sabemos disso? Porque a partir do verso 10, Lucas vai usar a primeira pessoa do plural. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Procuramos. Depois ele fala no verso 11, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. Observe que até o verso 7, ou até o verso 8, você vai ver que ele usa a terceira pessoa do plural. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, Lucas entra ali em Troade na equipe missionária. Então, com esse novo membro, eles agora vão adentrar a Europa. A Macedônia, meus irmãos, era uma província romana. E era uma região estratégica, porque a Macedônia controlava, era o lugar onde você tinha um controle da rota terrestre entre a Grécia e a Ásia Menor. Também era um importante centro comercial e cultural, com mais de uma cidade, com várias cidades. E o que nós veremos desse trecho em diante é o Evangelho produzindo fruto e crescendo a Europa adentro, alcançando todo tipo de gente, todo tipo de cultura. E é por isso que eu intitulo essa mensagem A Abundante Frutificação do Evangelho de Cristo. E eu quero dividi-lo, queridos, em 4 grandes pontos. Primeiro, nós veremos como o Evangelho frutifica em sua expansão geográfica e cultural. Esse será o nosso primeiro ponto, com a graça de Deus. Em segundo lugar, nós veremos que o Evangelho frutifica também em sua expansão política. Em terceiro lugar, ainda veremos que o Evangelho frutifica ao alcançar tanto homens como mulheres. E em quarto e último lugar, veremos como o Evangelho frutifica também em sua expansão social, alcançando não apenas livres, mas também escravos. O Evangelho não tem barreiras. O Evangelho também não faz acepção de pessoas. Aliás, Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva pessoas de todas as classes, de todos os sexos, de todas as idades e de todas as culturas. E este é o ponto que Lucas vai mostrar na sua narrativa. Ele ilustra isso, mostrando a história da conversão dos primeiros europeus. E aqui, antes de prosseguir, eu preciso trazer uma reflexão para os irmãos. Uma das acusações levianas que os ímpios e inimigos de Cristo fazem ao Evangelho é que o Evangelho é uma religião europeia, branca, uma religião de predominância masculina e que é europeia e branca. Ora, o fato de ser branco não o torna... Esse é um primeiro erro. O fato de ser branco não o torna algo ruim. E eu, entre aspas, ironizando, estou no meu lugar de fala para falar isso.
dos brancos pode vir coisa boa. Por que não? Mas é um erro, é uma mentira, é um engodo. Porque, veja, o Evangelho, antes de chegar à Europa, a primeira pessoa convertida na Europa está aqui no capítulo 16. O Evangelho já havia crescido na Palestina, já havia descido à África para os negros. O negão desceu à África convertido para evangelizar os etíopes. Em Antioquia, uma cidade da Síria, havia um homem chamado Níger, outro negão lá, que era profeta e mestre. O Evangelho já havia avançado para a Ásia, e só agora ele chega à Europa. E essa acusação leviana, me permitam, ela também é burra. Porque se nós examinarmos os primeiros grandes teólogos da igreja, nós veremos que Cipriano de Cartago, que Agostinho de Hipona, entre os grandes, os gigantes da teologia cristã, eram africanos. E eu paro por aí. Alexandria foi um dos grandes centros. Onde fica Alexandria? Na África. Então eu preciso fechar o parênteses aqui. Não engula essa história de que o cristianismo é branco e europeu. Você pode responder de duas maneiras. Primeiro, qual é o problema? Se fosse. Segundo, é mentira. Agora, no capítulo 16, verso 11, é que o Evangelho vai chegar à Europa. E sim, é claro, nós recebemos o Evangelho dos europeus, que vieram para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para o Brasil. E daí? De onde veio o marxismo? Da Alemanha. O que é a Alemanha? Europeia. Percebe o sofisma? Eu preciso municiar vocês. É europeu. Então nós precisamos tomar cuidado com esses sofismas. Mas prosseguindo então, meus irmãos, como é que nós vemos a frutificação do Evangelho? Então, em primeiro lugar, o Evangelho frutifica em sua expansão geográfica e cultural. Versos 11 e 12. Tendo, pois, navegado o Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. O que nós vemos aqui é muito interessante, queridos. O Evangelho está alcançando uma nova região, como eu falei, que é a Europa. E ao registrar uma mudança geográfica significativa, que marca a expansão do Evangelho para o Ocidente, Lucas está a enfatizar a sua frutificação abundante. Porque desde o verso 7, observe, desde o verso 7, Lucas está descrevendo uma navegação. É como um navio que está tentando ir para um lugar e o Espírito de Cristo não percebe. Na verdade, é um navio, porque eles estão navegando. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. E aí contornam Mísia, descem até Troade, ainda na África, ainda na Ásia. E lá Paulo tem uma visão, e eles descem de Troade e vão para o lado do oeste para o leste, para a Macedônia, avançando para o rumo do Mar Egeu. Essa descrição que Lucas faz, exatamente ele faz uma descrição de uma mudança quase que radical, como se descrevesse um navio numa manobra de arribação, essa que se fala quando o navio dá uma guinada. Ele registra graficamente a mudança de rumo. Tendo contornado Mísia, desceram para Troade, e no verso 11 ele relata que partindo de Troade eles navegaram para Samotrácia, depois para Neápolis, um porto, uma cidade portuária. E essa transição, então, ela simboliza não apenas uma mudança física, mas Lucas também quer destacar uma mudança espiritual, indicando a expansão do cristianismo para novas culturas e novos contextos. Trata-se de uma mudança geográfica significativa que marca a expansão do Evangelho para o Ocidente. Portanto,
Lucas está mostrando, por meio da ilustração, que o evangelho, esse poder de Deus, ele vai frutificar em sua expansão geográfica. Nada impedirá o evangelho de avançar. Sim, é verdade que nós temos a responsabilidade de buscar pregar o evangelho, enviar missionários para os povos não alcançados. Mas nós precisamos lembrar que isto vai acontecer. Jesus mesmo falou que esse é o marcador da sua vinda, e será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Apesar de nós, e ao mesmo tempo através de nós, o evangelho vai continuar frutificando em sua expansão geográfica e cultural. Em segundo lugar, Lucas vai mostrar que o evangelho frutifica também em sua expansão política. Observe que esses homens, eles chegaram até Neápolis, e Neápolis é um porto, é uma cidade portuária, e essa cidade ficava a 15 quilômetros, eles descem em Neápolis, e dali eles viajam por terra até uma cidade chamada Filipos, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Observe que Lucas se preocupa em descrever a cidade de Filipos. Se você olhar as outras citações que ele faz de cidades, ele não dá muitos dados. Mas aqui ele faz questão de dizer que Filipos é a primeira cidade do distrito, dali da província da Macedônia, e ela é uma colônia. O que isso significa? É que Filipos era uma cidade de veteranos de guerra do exército romano. É uma cidade predominantemente romana, embora tenha muito da cultura grega. Ou seja, quem habitava ali eram militares da reserva. Eram alguns dos heróis do poderoso e celebrado e admirado exército romano. Portanto, além disso, essa cidade, por causa deles serem heróis de guerra, como recompensa, ela gozava de uma certa independência política maior do que outras cidades, além de isenção de impostos. Então, consequentemente, você tem uma série de soldados, de homens valentes, já aposentados, que com certeza têm um forte sentimento patriótico e de cidadania. É uma cidade altamente politizada, esse é o ponto. Gente que tem uma mente política, no bom sentido da palavra. Gente que tem noção do que é cidadania. Gente educada nessa área. Portanto, o evangelho frutifica e vai para uma cidade que só tem gente mais ou menos de elite. Embora haja escravos ali, com certeza, uma escrava vai aparecer aqui. Mas o ponto aqui é que, mesmo nesse grupo de homens com forte formação política, com forte sentimento patriótico, o evangelho vai frutificar. E isso mostra o seu poder. É por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele usa bastante termos militares e termo político. Em Filipenses capítulo 1, quando ele exorta os filipenses a lutarem pela fé evangélica, no verso 27 ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É interessante que essa palavra vivei, e eu vou pronunciar porque tem algo a ver com uma palavra em português, é a palavra politeomai, é o verbo politeomai, que está ligado à palavra polis, de onde vem a palavra política, é a palavra grega para cidade. Então, vivei aqui portem-se como cidadãos, mas Paulo está dizendo, não dessa pátria, não de Roma, mas cidadãos da pátria celestial, como cidadãos do Evangelho. Portem-se dignamente como cidadãos do Evangelho. E em seguida, ele descreve a luta pelo Evangelho como uma batalha com um pelotão unido. Ele diz que estáis juntos em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em nada estáis intimidados pelos adversários,
e ele fala também do combate no verso 30, porque ele está falando com soldados da reserva. E ele se utiliza desses termos para comunicar de maneira contextualizada. Esses soldados agora se tornariam soldados de Cristo. Mas o que é ainda mais surpreendente, e aí em terceiro lugar, é que o evangelho frutifica ao alcançar homens e mulheres. Ele não só frutifica em sua expansão geográfica e cultural, não só frutifica em sua expansão política, mas ele frutifica também ao alcançar homens e mulheres em sua expansão, vamos dizer, de gênero. E é significativo ainda mais que numa cidade de muitos varões notáveis pelos feitos heróicos, Deus salva primeiro uma mulher. Ali em Filipos vai surgir uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja que será a maior parceira de Paulo em suas viagens missionárias. A única que nunca deixaria de enviar ofertas para ele. E é por isso que ele escreve a carta aos filipenses, para agradecer a oferta. Observe isso. Ele diz isso também no capítulo 1, quando ele agradece aos filipenses, e nós precisamos trabalhar essa intertextualidade aqui. No capítulo 1, ele diz no verso 3, dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós e em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até agora, vocês cooperam. Ele está dizendo, que primeiro dia? Desde esse dia que ele chegou em Filipos. Ou pelo menos o dia em que a primeira pessoa se converteu. Aquela seria a maior parceira missionária de Paulo. Mas como que o evangelho entra na Europa? Por meio de uma mulher. E aqui eu preciso destacar que Lucas, em especial, enfatiza o papel das mulheres no evangelho e no avanço do reino. Na verdade, Lucas é dos evangelistas o que mais enfatiza a presença e o papel daqueles que eram para a sociedade da época marginalizados. É por isso que Lucas é o que mais mostra mulheres se destacando no serviço do Senhor. Você lembra, no seu evangelho, Lucas começa a narrar, mostrando o papel de duas mulheres no nascimento do Salvador. Isabel, esposa de Zacarias, e Maria, mãe de Jesus. Ele fala da profetisa Ana mais à frente. No capítulo 8, ele vai destacar que muitas mulheres seguiam a Jesus e o serviam com os seus bens, inclusive, ajudando a sustentar a obra. E você vai ver que no capítulo 1 de Atos, versículo 14, ele vai mostrar que junto com os discípulos havia algumas mulheres que ele cita pelo nome. Porque ele quer destacar que a mulher também está no programa do reino de Deus e que ela é útil ao reino. E aqui é significativo que, numa cidade de muitos varões notáveis, Deus salva uma mulher por primeiro. Observem comigo que Paulo e seus companheiros não se furtam a pregar o evangelho às mulheres. Ele diz que no sábado, eles permaneceram alguns dias, e no sábado, ele diz no verso 13, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Não havia homens ali, exceto a equipe missionária. E por quê? Os estudiosos em geral dizem que ali em Filipos não havia uma sinagoga. Porque para haver uma sinagoga era preciso haver, no mínimo, 10 varões judeus, que fossem, obviamente, comprometidos com a fé judaica, com a lei, etc. E esse lugar de oração indica que não havia, pelo menos, judeus dispostos a criar um local de culto e estudo. E, portanto, eram mulheres ali, possivelmente, algumas delas eram judias. Porque essa expressão, temente a Deus, referente a Lídia, era uma expressão usada para os gentios que simpatizavam com o judaísmo. E que cumpriam, que gostavam de ouvir a lei, embora não tivessem aderido totalmente. Você tinha o temente a Deus, que era um simpatizante, você tinha o prosélito,
que é alguém que, de fato, vai se comprometer mais com a fé judaica, inclusive circuncidando-se. E Lídia é destacada como uma mulher temente a Deus e ela é gentia. Mas ela, de alguma maneira, teve contato com a fé judaica, portanto, havia mulheres piedosas do judaísmo ali naquela cidade. E quando diz que eles estavam alguns dias, certamente Paulo procurou uma sinagoga, porque ele costumava partir da sinagoga onde havia o estudo das Escrituras e onde havia gentios tementes a Deus e prosélitos que já conheciam as Escrituras. Então era uma estratégia de evangelismo, mas aqui ele não tinha um ponto. Mas ele soube, ele pelo menos pareceu que havia um lugar de oração onde mulheres se reuniam ali para orar, possivelmente recitando as Escrituras. Então Paulo entende que não é pelo fato de haver apenas mulheres, e lembremos-nos, estamos no 1º século, estamos falando de um judeu que era de uma cultura que, por sua natureza, era machista, mas ele sabe que o evangelho é para todas as pessoas. E por isso ele vai lá, juntamente com Lucas, juntamente com Silas, juntamente com Timóteo, que estavam na equipe, e eles então começam a ensinar aquelas mulheres. E eu quero destacar alguns fatos interessantes sobre Lídia. Diz aqui que várias mulheres estavam ouvindo, mas Lucas destaca uma em particular. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, ele está chamando a atenção para Lídia por causa da conversão que vai acontecer. Mas o ponto é que, ao descrever Lídia, ele vai mostrar que era uma mulher independente, era uma mulher que se destacava naquela sociedade, e um fato ainda mais interessante pelo fato de que é uma mulher. Por alguma razão, mesmo morando, de certa maneira, no que seria uma cultura que seria machista, você tem uma mulher aqui que é independente, é provável que fosse viúva, sobretudo financeiramente, ela era vendedora de púrpura. E púrpura, meus queridos, era um corante, era um tipo de tinta muito raro, que era obtido de algum molusco, algum tipo de molusco ou crustáceo, que era achado no mar, que era muito raro, e que era usado nas roupas dos reis. Você lembra que o sumo sacerdote tinha que se vestir com um manto que era azul, púrpura e carmesim. Era uma roupa de rei. Então era uma roupa cara, ou era uma tinta cara. Logo, Lídia era uma mulher independente. Isso não era comum na época. Isso é bastante incomum, mas ela foi uma mulher que, por alguma razão, alcançou alguma independência, possivelmente depois da morte do seu marido, porque sua casa é mencionada aqui, e ao que parece ela é a líder da casa. É impensável que ela fosse a líder se tivesse o marido naquela cultura, naquela época. Então ela é uma mulher independente financeiramente. Ela também é uma mulher religiosa. Ele diz que ela é temente a Deus, e como eu falei, isso significa que ela era simpatizante do judaísmo, ela era familiarizada com as Escrituras e com a esperança cristã. E ela está num lugar de oração, ela gosta de orar. E ela, por isso, escutava o que Paulo dizia. Observe, ela era uma mulher independente, era uma mulher bem resolvida. Hoje ela seria chamada de uma mulher empoderada, e há muitas que gostam de usar o exemplo de Lídia, né? Para dizer isso. Mas a questão aqui é que, apesar de tudo isso, e apesar de ser religiosa, de ter interesses, Lídia não era salva. Lídia precisava de salvação. Se você tem alguma simpatia pelo Evangelho, se você tem algum sentimento de religiosidade que o faz vir aqui, ou vir à igreja e de vez em quando receber uma oração, mas se você não tem Cristo, você não tem nada. Você precisa de salvação. E eu quero destacar isso para aqueles que estão aqui, que porventura não tenham certeza da sua salvação. Você talvez seja uma pessoa religiosa, você crê
crê em Deus de alguma maneira. Você gosta de ouvir, você não estaria aqui se não gostasse de ouvir a palavra, mas será que você é salvo? Lídia era uma mulher assim, religiosa, temente a Deus, que gostava de ouvir as Escrituras, que gostava de ouvir as promessas messiânicas, mas ela não conhecia Cristo. Se você não tem Cristo, falta tudo. Quase crentes não são crentes. Aquele que só falta se converter, só falta confessar a Cristo, a ele falta tudo. Mas essa mulher, que é uma mulher independente, religiosa, ela é uma mulher eleita por Deus. Porque diz aqui no verso 14 que entre todas aquelas mulheres, o Senhor abriu o coração apenas de Lídia. Mas observe a atuação divina enfatizada aí, a soberania divina na salvação. Mostrando que a salvação é uma obra monergística, é totalmente de Deus. Diz que ela nos ouvia, ele diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Foi Cristo, por meio do seu Espírito, que abriu o coração de Lídia. Irmãos, esta palavra de Lucas faz cair por terra aquela ideia de que Deus é um cavalheiro que fica batendo na porta do teu coração, esperando você usar o seu livre-arbítrio para aceitá-lo. É certo que quando você aceita a palavra do Evangelho, você se converte a Cristo, você exerce a sua vontade, é verdade, mas eu preciso dizer uma coisa para você, se o Espírito Santo não tocar o seu coração com a graça interior, nem você, nem eu, jamais viríamos para Cristo. Não é o homem que abre o seu coração, é Deus que abre o coração do homem, porque Deus tem a chave. E é significativo que havia várias mulheres, inclusive certamente mulheres judias, mas uma gentia é a única que tem aberto o seu coração. Isto aqui mostra a doutrina, ilustra a doutrina da graça irresistível, ilustra implicitamente a doutrina da eleição, porque apenas aquela Deus queria salvar. Diz que Deus abriu o coração para atender. É possível compreender o Evangelho intelectualmente, mas salvadoramente somente por meio do poder do Espírito Santo. E você talvez possa dizer, pastor, então se eu não posso, é Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus se utiliza do meio da pregação para a conversão. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ouça o Evangelho atentamente, escute atentamente, para que Deus possa abrir o seu coração. É o que a palavra de Deus mostra. Deus abriu o coração de Lídia. E essa mulher, independente, religiosa, eleita do Senhor, que tem o seu coração aberto, ela crê no Evangelho. E não só ela é batizada, mas diz aqui que toda a sua casa, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Naquela cultura, irmãos, naquela época, aquele que era o líder da casa, de certa maneira, determinava os rumos religiosos de todo o resto. Então era comum que alguém batizasse e toda a sua casa se batizasse. E nós não sabemos quantos filhos Lídia tinha, mas essa expressão toda a sua casa envolve filhos, talvez até servos da casa. O ponto é que Lídia e toda a sua casa foram batizados. E aí ela se torna, então, Lídia, além de uma mulher eleita, é uma mulher hospitaleira. Alcançada pela graça de Deus, ela é a primeira a hospedar missionários naquela região. Observe que ela diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, diz Lucas no verso 15, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. Se hospedem-se na minha casa. E ele diz
e nos constrangeu a isso. Ela insistiu tanto que a gente ficou sem jeito de dizer não. Certamente a casa de Lídia era uma boa casa, era uma grande casa, porque ela era uma pessoa de recursos. Então ela tinha espaços, aposentos para hospedar os missionários, de modo que ela não só é uma crente em Jesus, ela não só é salva, mas ela entra na missão. Ela passa a fazer parte da missão. A sua casa é o primeiro lugar de acolhimento da comunidade cristã. E, por assim dizer, é o primeiro centro missionário na Europa, porque dali, depois de dormirem, depois de comerem, eles continuaram saindo e pregando o evangelho. Sim, as mulheres podem ser úteis no reino de Deus. Isso não significa que elas devem e podem subverter os papéis. Não se trata disso. Mas elas podem ser úteis, como foi Lídia. Mas o ponto que eu destaquei, o ponto principal é que o evangelho frutifica ao alcançar homens e mulheres. Eu dei mais destaque às mulheres, mas nós devemos saber, e nós não vamos entrar nesse ponto, porque é o texto da próxima exposição, se Deus permitir, mas observe que no mesmo capítulo, do verso 27 ao 40, Lucas narra a conversão de um homem e de sua família, que é o carcereiro. Então, uma mulher é convertida e depois um homem é convertido. E que homem é esse? Era aquele que cuidava da cela onde Paulo estava preso. Veja o poder da frutificação do evangelho. Ele frutifica até na prisão. Ele frutifica até quando aquele que prega está preso, está amarrado com cadeias, amarrado com seus pés no tronco. Porque diz que eles estavam amarrados no cárcere. Eles prenderam os pés dos apóstolos, do apóstolo Paulo e de seus companheiros, verso 24, no tronco. Nós não vamos nos deter nesse texto, porque ele é assunto ele é o texto da nossa exposição próxima, se Deus quiser. Mas eu quero me adiantar para embasar esse ponto. Um homem manietado, um homem amarrado ao tronco. A boca desse homem está solta, está livre. E ele cantava louvores a Deus juntamente com Paulo. Ao que parece, os outros não foram presos, apenas Paulo e Silas. E eles cantavam e oravam a Deus. E por causa do seu testemunho e da atuação sobrenatural de Deus na prisão, o carcereiro, assustado, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Veja que quando o poder, o evangelho é tão poderoso que não precisa fazer apelo. Quem faz apelo é quem ouve. Pela segunda vez, em Atos 2, quem ouviu aqueles 120, falando em línguas conforme o Senhor os ouvia que falassem, línguas nacionais, eles ouviram e disseram: o que faremos, irmãos? E agora, de novo, esse homem diz: o que farei, o que devo fazer, verso 30, para que seja salvo? O evangelho frutifica até mesmo na cadeia. É por isso que o crente não tem que ter medo de ficar preso. Ele não tem que ter medo de ir para solitário ou qualquer outro lugar, porque o evangelho frutifica. Ele salva homens e mulheres. Ele salva mesmo que o pregador esteja manietado, porque o evangelho é o poder de Deus. E, em quarto e último lugar, vemos aqui também que o evangelho frutifica em sua expansão social. E por expansão social eu estou me referindo ao que seriam as classes sociais. Ele alcança não só os livres, mas os escravos. No verso 16, diz a palavra de Deus, aparece uma personagem que não só é mulher, mas é uma escrava. E não só é escrava, mas é uma menina. É uma menina. Ele diz que aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, no verso 16, saiu-nos ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Eu quero primeiramente trazer algumas informações aqui. A palavra jovem aqui, a expressão traduzida por jovem, ela se refere a uma jovem escrava, uma jovem serva, na verdade, uma menina que realizava tarefas domésticas. O termo é mais do que jovem, é uma serva daquelas
que trabalha na casa. No mundo greco-romano, meus irmãos, essas mocinhas costumavam fazer parte da estrutura familiar extensa de uma família, embora tivesse um status social mais baixo. Então, o papel de uma serva era comum em famílias tanto judias como gentias, e refletia as normas sociais mais amplas de servidão e distinções de classes na época. Porém, sendo essa menina uma médium, seus senhores exploravam seus serviços espirituais. Lucas claramente destaca, se ele não fosse um crente, ele iria dizer que ela era uma médium, que ela era um tipo de profetisa, adivinhadora. Mas Lucas destaca qual era o espírito que estava nela, destacando que é um espírito de demônio, é um espírito mau, é um espírito que vem de Satanás. Pois aquele que recebe qualquer espírito que não seja o Espírito Santo, um espírito de adivinhação, está recebendo um espírito maligno. E a palavra que é usada aqui por espírito adivinhador, a palavra literalmente é a palavra piton. Você conhece essa palavra piton porque é o nome de uma espécie de cobra que nós encontramos na Ásia, pelo menos. A maior delas, maior que a nossa sucuri, a Piton reticulatus. E essa palavra ela era usada porque essa menina era, por assim dizer, uma pitonisa, era assim que se chamavam essas mulheres, algumas às vezes até virgens, que faziam adivinhações. E na cultura grega, esse termo piton era associado à serpente ou ao dragão Pítio, que se dizia guardar o oráculo de Delfos, o oráculo de pitonisas mais famoso da época. E o oráculo ele era um lugar religioso significativo, onde uma sacerdotisa, que era chamada de Pítia, entregava profecias, ou pitonisa. Você sabe que na Bíblia é mencionado lá no livro de Samuel a pitonisa de Endor, que Saul usa para invocar o espírito de Samuel. E acreditava-se, meus irmãos, que o espírito de Piton possuía indivíduos, concedendo-lhes a capacidade de prever eventos, muitas vezes para ganho monetário. E, obviamente, essa prática era contrária às Escrituras, que condenavam a adivinhação e que procuravam distinguir a verdadeira voz profética de Deus das práticas pagãs. Em Deuteronômio, capítulo 18, o Senhor proíbe o seu povo de realizar esse tipo de consulta. Em Deuteronômio 18, verso 9, está escrito: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quais são as abominações? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E Deus promete, olha, o Senhor, no verso 15, teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. E a palavra de Deus nos mostra que essa promessa que Deus faz por meio de Moisés, ela se refere a Cristo, lá em Atos, capítulo 7, verso 37. Nós não precisamos de adivinhadores. E se alguém consegue adivinhar alguma coisa, não, o diabo não é onisciente, mas ele rodeia a terra e passeia por ela, e conhece muitos segredos dos homens, sem dúvida. Não com onisciência, porque é um atributo só de Deus. E certamente tem inteligência para prever muita coisa, como nós mesmos, às vezes, sabemos que tem alguma coisa por trás numa expressão de rosto. E ele tem esse poder sobrenatural. Porém, ele é maligno. E o mais intrigante aqui, o mais interessante aqui, é que esse espírito adivinhador, esse espírito maligno, ele não fala nenhuma mentira. Essa moça, ela não caiu no chão, não rilhou os dentes, não espumou, não falou com voz grossa,
não deu nenhum show. Também preciso destacar que Paulo não a chamou, não a entrevistou, não fez perguntas. Paulo nem deu confiança. Essa moça estava falando como qualquer pessoa normal. Talvez até com brilho nos olhos. Ela os seguia todos os dias e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Estava ajudando. Não? O diabo, para enganar, ele às vezes até dá uma ajudinha. O diabo, para enganar, às vezes fala uma verdade, envolta em engano. Cuidado. Só que tem um dado aqui interessante, é que no texto original, o que ela fala, na verdade, é: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. Não tem o artigo aí no original. Sabe o que significa? É verdade, aquele é um caminho de salvação, mas ao dizer isso, ela está dizendo: há outros caminhos, e esse caminho é joia. Talvez você seja alguém que acha o cristianismo bom. Olha, eu acho legal, sabe, ser evangélico é tão bonito. Tudo bem se isso é verdade para você. Não é assim. E diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo, indignado, Paulo se indigna com a insistência do diabo em confundir as pessoas com sua mensagem bajuladora, como que se fôssemos do mesmo time. Não, o genuíno evangelho não se mistura. O genuíno evangelho não se sincretiza. O genuíno evangelho é exclusivo no que diz respeito à sua mensagem de salvação. Ele é exclusivista. Então, Paulo diz que indignado, aqui reflete a profunda resposta emocional diante de uma situação que desafiava a sua fé e suas convicções morais. Paulo ordena ao demônio apenas uma vez que se retire da menina. Aqui tem o poder apostólico. Ele não precisa ficar falando e o demônio fingindo que está algemado e se contorcendo e fazendo qualquer outra palhaçada, não. Ele só vira para ele e diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E diz que ele, na mesma hora, saiu. Essa palavra mandar é interessante porque, curiosamente, Lucas usa a palavra para um comando militar. E você está em Filipos, uma cidade de militares, e Paulo usa essa palavra na frente dos donos dessa mulher, que possivelmente eram militares da reserva, e diz: eu te dou um comando em nome do comandante geral, do grande general, do rei, acima de todos os reis, que está acima de todo principado e potestade, sai dela. E louvado seja Deus, o demônio saiu na mesma hora. Esse é o mesmo poder do Evangelho. Nós vamos parar por aqui, meus queridos, porque há uma continuação dessa história. Paulo e Silas serão presos por causa disso, isso será objeto de outra exposição. Mas eu quero trazer aqui 3 aplicações daquilo que nós ouvimos acerca da frutificação do Evangelho. Primeiro, relembrando, o Evangelho frutifica em sua expansão geográfica e cultural. O Evangelho frutifica em sua expansão política. Não há nenhuma classe política que o Evangelho não possa alcançar. Ele frutifica alcançando homens e mulheres. Ele frutifica também em sua expansão social, porque essa moça era uma escrava. Não fica claro aqui se ela creu no Senhor Jesus, mas a libertação do demônio, ela aponta para o poder do Evangelho, como acontecia nos Evangelhos, no ministério de Cristo. E o que isso tudo nos ensina e de que maneira podemos aplicar? Primeiro, nós aprendemos aqui, queridos, que nós podemos confiar na suficiência e eficácia do genuíno Evangelho. Esse é o primeiro aprendizado aqui. Podemos confiar na suficiência e na eficácia do genuíno Evangelho. Quando a Escritura fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em Romanos 1,16, ela está falando do poder inerente e de um poder irresistível.
É por isso que Paulo, ao destacar o impacto do evangelho entre os colossenses, como nós vimos na introdução, ele usa a personificação, destacando que em todo o mundo o evangelho está produzindo fruto e crescendo. Onde o evangelho genuíno é pregado, ele vai frutificar. Mais cedo ou mais tarde, não no nosso tempo, não da nossa forma, apenas uma mulher se converteu de todo aquele grupo. Porém, dali você vai ter depois a igreja de Filipe. E isto implica, meus irmãos, que nós precisamos confiar no poder do evangelho, ao ponto de não precisarmos alterar nada dele, de não adocicarmos o evangelho, de não misturarmos o evangelho com quaisquer técnicas de manipulação psicológica. Quem confia em Cristo, confia no poder do evangelho, e quem confia no evangelho não lhe acrescenta penduricalhos, sejam os inventados por vozes da nossa cabeça, sejam os sugeridos pelas técnicas de reengenharia social e manipulação de massas. Somente o genuíno evangelho, segundo as Escrituras, produz conversões verdadeiras. E ao registrar a conversão de pessoas e de grupos improváveis, Lucas demonstra que o evangelho salva a todos a quem o Senhor quer salvar, e mais ninguém. Em segundo lugar, nós precisamos nos compenetrar de que, embora o evangelho seja exclusivo quanto ao caminho de salvação, ele é inclusivo no que diz respeito àqueles que são por ele alcançados. Embora o evangelho seja exclusivo quanto ao caminho de salvação, e ao que se requer daquele que o ouve, ele é inclusivo no que diz respeito àqueles que são por ele alcançados. Eu sei que essa palavra inclusiva é problemática. Mas ele salva até aqueles que vieram à sua mente. Só que quando salva, eles abandonam o pecado. Não é aquela salvação que você vem para o evangelho e continua com as mesmas abominações. Não, não é isso. Quando eu estou falando inclusive é esse. Aquele a quem o evangelho atinge, a quem Deus converte, não importa de que grupo venha, ele será incluído na comunidade dos santos. E sim, haverá transformação na vida dele. Se não houve transformação, o evangelho não fez efeito. É por isso que, como diz Paulo, em Cristo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porém, porque todos sois um em Cristo Jesus, em Gálatas 3:28. O evangelho é inclusivo no que diz respeito àqueles que são por ele alcançados. Mas ele alcança o homem em qualquer condição, mas nenhum homem que é alcançado pelo evangelho de Cristo fica na condição em que estava. E em terceiro e último lugar, não há poder que possa resistir ao evangelho de Cristo. Louvado seja Deus, não há prisão espiritual da qual Cristo não possa livrar. Aqui está uma mulher aprisionada por um demônio, que tem força sobrenatural, sobre-humana, que subjuga não só o corpo, mas também a mente, que nubla, que tira a consciência, a lucidez, a sobriedade. E somente por meio do evangelho, Deus pode livrar o homem de toda a escravidão. Não existe prisão espiritual da qual Cristo não possa livrar, não há pecado escravizador do qual Cristo não possa libertar. Talvez você que esteja aqui nessa noite tenha um pecado escravizador, talvez você seja um escravo da mentira, não consegue parar de mentir, talvez você seja um escravo da pornografia, não consegue parar de se lamear com imoralidade. Se você crê nesse evangelho, ele é poderoso para libertar você de qualquer escravidão. Creia no evangelho, leia o evangelho, medite no evangelho de Cristo, porque ele é poderoso para libertar. Você está lutando com pecados escravizadores, creia no evangelho de Cristo, porque ele pode libertar você. Nós, por isso, devemos nos orgulhar do evangelho. E devemos pregar o evangelho, nada mais que o evangelho. Que é Cristo, o evangelho é Cristo. Cristo é o evangelho. Pregue a Cristo, meu irmão. Ame a Cristo, creia em Cristo, submeta-se a Cristo. Você vai ver a suficiência de Cristo.
E se você é um religioso, mas não tem Cristo, você não tem nada. A sua religião vai te levar para o inferno. Converta-se a Cristo. Que o Senhor Deus use a sua palavra e a abençoe e aplique ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pela obra magnífica de Cristo, que tendo purificado os nossos pecados, tendo realizado a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e Cristo está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, e Ele está fazendo avançar o seu reino por meio do Evangelho. Ó Deus, ajuda-nos a confiar nessa mensagem salvadora. Porque quando nós a pregamos, é Cristo quem está agindo, é Cristo quem está salvando. E que essa confiança possa nos levar a não deturpar, não diluir, não alterar, não misturar o verdadeiro Evangelho segundo as Escrituras. E eu te peço que aqueles que aqui nesta noite ainda estão aprisionados por pecados escravizadores, sejam libertos pelo Senhor, pelo poder do teu Evangelho. E aqueles que aqui estão nessa noite, que são meramente religiosos, como foi Lídia, tenham o seu entendimento aberto pelo teu Santo Espírito, por meio do Evangelho, para que se convertam a ti. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.